Já está aparecendo a tela aí para vocês? Já. Pronto, a partir de agora, eu não... Deixa eu só colocar aqui o chat para poder ver as perguntas se aparecerem, certo? O minicurso pode ser, né, pode ser bem... as perguntas podem ser feitas durante, né? Vocês preferem ou no final? Certo, beleza. Então, gente... Pode ser durante, né? A cada etapa eles vão perguntando se tiver alguma dúvida. Pronto. O interessante é como a gente está gravando, depois vai disponibilizar esse curso nas nossas plataformas. Não que seja feito durante o curso, não por chat, mas o professor pede para falar, porque fica gravado também para outras pessoas verem e ouvirem, porque com o chat não fica gravado. É verdade. Se o professor puder, né, se puder falar, é melhor. Perfeito. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, durante o curso, levanta a mão, né? Ele clica lá, e aí a gente pede para abrir o microfone e faz a pergunta. Beleza? Então, vamos começar, né? Então, deixa eu colocar aqui. O minicurso é sobre diário de bordo e plano de pesquisa, que são os primeiros passos do projeto científico. Né? Aqui, as facilitadoras, né? A professora Lark, que acabou de chegar, né? Quer se apresentar, Lark? Não precisa não, mas, bom, eu sou a professora Lark, né? Trabalho aqui no Colégio Estadual Dom João de Brito, trabalho como professora de Química e adoro essa área de projeto e a gente se meteu em participar da Cienart, porque a gente tem pouca coisa para fazer, a gente se mete nessas coisas. E eu adoro estar compartilhando as coisas que a gente vai aprendendo ao longo da nossa caminhada. Peço desculpa a vocês pela demora, eu estava em aula, e peço desculpa também, porque de vez em quando a sirene da escola vai soar aqui, porque eu estou na escola, e aí a gente tem o ritmo da escola, a rotina da escola aqui. Mas, no mais, que seja um mini curso de muito aproveitamento para todos vocês. Exatamente. Eu sou a professora Dacilane Martins, eu também sou professora de Química, né? Só que eu trabalho em Umbaúba, no Colégio Estadual Dr. Antônio Garcia Filho, e também trabalho na rede particular aqui em Aracaju, né? Tanto eu quanto o Lark já trabalhamos há algum tempo com projetos, né? E a gente preparou esse mini curso para conversar com vocês, né? Quais são os primeiros passos que a gente dá no início do projeto científico, né? Então, são nossos relatos, nossas experiências, né? Inclusive, no início, a gente participava da Cienart, e a Cienart foi uma porta para outras feiras fora do estado. Tanto eu quanto o Lark já participamos da FEBRAS e outras feiras, né? Então, ajuda muito quando a gente, desde o início, vem organizando o projeto, né? Então, eu vou começar o minicurso falando no plano de pesquisa, e Lark vai falar sobre diário de bordo depois, certo? Então, o plano de pesquisa, aconselho a vocês a dividir em etapas, assim como, se você for olhar em outros cursos falando sobre plano de pesquisa, também aconselha a gente fazer por etapas, certo? Então, a primeira etapa do plano de pesquisa é a definição do tema-problema, o tema que você vai trabalhar no projeto, né? Então, o tema que tem que retratar o que vai ser pesquisado. Gente, e que fique bem claro, o tema não é o título do projeto, certo? O tema é aquele assunto que você vai abordar durante o projeto. É necessário uma delimitação do assunto, né? Então, o tema vai servir exatamente isso, para nortear qual é o caminho da pesquisa, né? Eu coloquei aqui exemplos da minha experiência, como eu acho que Lark também vai falar, né? Eu peguei aqui como tema, como exemplo, vou colocar aqui, ó, um projeto que eu desenvolvi lá no colégio, em 2019, se eu não estou enganada, né? 2018, 2019, né? Lá em Umbaúba, né? E a primeira coisa que eu faço todos os anos com aluno é conversar com eles. Eu faço uma entrevista prévia, né, com esses alunos, para conhecer a realidade deles. É interessante que o projeto esteja inserido nessa realidade, para que dê sentido àquilo que ele vai aprender, né? Então, eu sempre faço, geralmente eu faço, eu desenvolvo o projeto juntamente com a professora de História, a gente tem um alinhamento muito bom no campo dos projetos, né?
e a gente sempre senta com os alunos e a gente conversa com eles para conhecer esses alunos e daí, então, a gente pensar em um tema, né? Pensar nesse tema, aí a gente vai para a visita de campo, que é em busca de um problema, né? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu vou citar para vocês, que foi em 2018, 2019, né? Não sei se vocês sabem, mas o Baúba tem como a base da economia a laranja. E neste ano específico, a turma que a gente ia trabalhar com o projeto, todos eles, 100%, é incrível, né? Eles eram filhos de pequenos citricultores. E aí, então, a gente perguntava a eles sobre a cadeia produtiva da laranja, sobre coisas referentes à laranja, e mesmo sendo filhos de pequenos citricultores, eles não sabiam responder tudo. E aí foi que a gente teve a ideia, né, do tema ser a cadeia produtiva da laranja, certo? Não foi o título final, mas foi o tema que norteou o início do projeto. Bom, são filhos de citricultores, então vamos trabalhar a laranja, que é algo da realidade do aluno. Então, a gente definiu o tema como sendo laranja, né, a cadeia produtiva da laranja, certo? Bom, vamos para a segunda etapa do plano de pesquisa, que é a formulação das hipóteses. E o que seria isso? Nesse momento, começam a surgir as perguntas a respeito do tema a serem respondidas e comprovadas ao longo da pesquisa, né? Surgem muitas perguntas, principalmente quando a gente vai para a pesquisa de campo. Né? Nessa época mesmo, que eu estou citando aqui como exemplo, que foi o projeto das laranjas, eu levei eles para conhecerem as plantações, as estufas, né? A partir desse momento, eles tiveram contato com leis, porque não se pode plantar laranja se não for pegar muda na estufa, né? Então, por conta do problema da mosca negra que nós temos aqui no estado, então as mudas tinham que sair, na verdade, tem que sair, né, das estufas, né? Então, essas perguntas, quando apareciam, por exemplo, por que é que a muda tinha que sair da estufa? Aí, durante a visita de campo, eles iam anotando essas perguntas, porque depois eles iriam em busca das respostas. Então, a formulação das hipóteses, que surge exatamente com a delimitação do tema e, no caso das minhas experiências, né, com a pesquisa de campo. Então, aqui, olha, no exemplo, novamente, né, laranja, eu vou citar sempre esse exemplo, né, uma das perguntas que sempre surgia durante a pesquisa é: será que é possível reaproveitar as laranjas desperdiçadas nas beneficiadoras de Ubaúba? Pronto. Então, quando a gente fez a visita de campo, na verdade foram as visitas de campo nesse projeto, porque a gente um dia visitou a plantação, no outro dia a gente visitou as estufas, em uma outra semana a gente visitou as beneficiadoras, que são locais, não sei se vocês sabem, né, mas são locais onde as laranjas vão para serem preparadas e encaixadas para depois serem distribuídas, né? E, por fim, a gente visitou a fábrica de suco da Maratá, que é Estância, né? E é próximo de Umbaúba. Então, a gente visitou. Infelizmente, lá na fábrica a gente não pôde registrar. Então, a gente assina um termozinho que a gente não pode registrar nada, não pode tirar foto, a gente só pode tirar foto fora. Mas lá dentro da fábrica a gente não pode, por conta de sigilo industrial, e a gente não pôde registrar. Mas até as beneficiadoras a gente registrou. E lá nas beneficiadoras surgiu esse problema. Né? Quando a gente fez a visita de campo, a gente foi atrás de um problema. Né? E aí os meninos ficaram muito angustiados com a quantidade de laranja que é desperdiçada na beneficiadora, que cai das passarelas, né, das esteiras, por onde a laranja circula, né? E é muita laranja, né? E eles perguntaram lá ao responsável pela beneficiadora o que é que eles faziam com essa laranja, e eles disseram que era lixo, né? Então, surgiu a pergunta, né? E será que é possível reaproveitar as laranjas, né, que eram desperdiçadas lá na beneficiadora? Então, foi a outra etapa que surgiu, né? A pergunta, e agora eles foram em busca da resposta. Por isso que é interessante a gente tirar o aluno da sala de aula, porque quando ele sai da sala de aula, ele consegue vivenciar, e aí surgem perguntas, curiosidades, né? Às vezes,
o interessante é a gente não responder, fazer com que eles busquem, né, a resposta. Aí a gente vai para a terceira etapa, que é a definição da base teórica ou conceitual, né? Bom, ele já tem a pergunta, e assim como eu disse a vocês, né, eles vão atrás da resposta. Eu nunca dou a resposta, por mais que eu seja que é óbvio para mim, isso é óbvio, vou responder. Não, eu sempre digo a eles onde eles vão buscar as respostas, né? Claro que a gente orienta eles para que busquem sempre em fontes confiáveis, né? Quando eles acham a resposta, geralmente eles trazem para a gente, professor, essa fonte aqui, eu vi isso aqui, confere, aí a gente vai ver se realmente é uma fonte confiável, né? Geralmente eles pesquisam mais em internet, e a gente dá essa orientação, né? Inclusive, eu tenho uma lista, depois eu posso disponibilizar para vocês, de fontes confiáveis que a gente utiliza, eu posso colocar aqui no chat, que a gente utiliza exatamente nessa busca, né? Então, é levantar o material bibliográfico e que venha a ser a base do conteúdo e que venha a responder a pergunta ou as perguntas que surgiram na etapa anterior. Então, no mínimo, 3 fontes bibliográficas, certo? Depois eu vou colocar, quando o Lark estiver falando sobre o diário de bordo, eu vou colocar aqui as fontes que eu utilizei, os alunos, né? Eu oriento os alunos a utilizarem, que são fontes confiáveis. E são gratuitas, viu? O melhor de tudo. Pronto, aqui como exemplo, né? Então, aí eles fizeram as pesquisas, na verdade, né, em busca da resposta, né? O que fazer com as laranjas que iriam para o lixo? O lixo é um grande problema na cidade, né? Eles já sabem disso, então, quando eles viram aquelas laranjas que iriam se acumular, eles foram em busca de respostas para dar uma finalidade para aquelas laranjas, que elas não fossem para o lixo, né? Então, as pesquisas bibliográficas começaram a acontecer. Muitas vezes, né, vamos dizer assim, que 80% das vezes eles vão buscar na internet, né? Livros também, a escola tem um acervo, não é muito grande, mas tem, e dá para eles pesquisarem. Inclusive, essa segunda foto aí, eles estão fazendo pesquisa, separando materiais em livros e revistas que tem na cidade, né? E nesse projeto, eles ainda fizeram uma visita à Embrapa, tipo um setor que tem lá em Upaúba, e eles foram na Embrapa de lá para poder fazer, atrás de mais respostas, né? Por que é que as mudas, por exemplo, foi uma das perguntas que surgiram, das diversas que surgiram, por que é que as mudas tinham que sair da estufa, né? E aí lá na Embrapa eles explicaram e mostraram diversas laranjas, né? Já com o problema da mosca negra. Inclusive a mosca negra, aqui no estado, devastou. Nós já fomos acho que estávamos entre os 5 primeiros lugares em produção de laranja na década de 80 e início de 90. Por conta da mosca negra, a gente caiu bastante, né? Então, isso tudo, essas informações, eles conseguiram, então, buscar responder as perguntas e nas pesquisas bibliográficas, além da internet, além dos livros, do acervo de revista que a gente tem na escola, eles também foram visitar a Embrapa em busca de respostas, né, para as perguntas que eles tinham, né? E aí o engenheiro agrônomo da Embrapa foi muito receptivo na época com eles, né? Teve um técnico agrícola também que acompanhou eles e respondia todos os problemas que eram enfrentados, inclusive que era importante, na verdade é importante para eles, porque os pais deles vivem da laranja, né? Então, a pesquisa bibliográfica é importante e tem que ser orientada pelo professor sempre, para evitar que eles busquem respostas que a internet muitas vezes tem respostas que não são verdadeiras, né? Então, para essa orientação é fundamental. A quarta etapa é a justificativa da pesquisa, né? A formulação das razões e motivos que justifiquem a pesquisa, né? Nesse exemplo que eu estou citando, da laranja, né? Por que pesquisar laranja? Na verdade, e eu, inclusive, já respondi aqui, quando a gente fez aquela entrevista prévia dos alunos, a gente já tinha respondido, a gente já sabia o porquê, né? Então, por que pesquisar a cadeia produtiva da laranja, né? Então, as justificativas para aquele projeto foi
A citricultura é a base da economia do município, né? Os alunos que nós estávamos trabalhando naquele ano tinham contato direto com os laranjais da cidade, né? E é porque eram filhos de pequenos citricultores. Mesmo sendo filhos de citricultores, eles tinham muitas dúvidas, porque eles não estavam no campo, eles eram filhos de citricultores. Muita coisa eles sabiam que o pai passava, mas o lado científico, as leis, tudo isso eles não sabiam, né? As laranjas desperdiçadas na beneficiadora que viram lixo, né? Então, foi uma das justificativas por que tanta laranja desperdiçada indo para o lixo, né? O acúmulo do lixo é um problema em Umbaúba, porque atrai animais vetores de doenças e contribui para o aquecimento global, pois produz o metano, né, que é um dos grandes, e aí a gente pode falar de química ambiental, foi no momento que a gente veio falar de química ambiental, química verde, né? Então, a gente coloca, eu, no caso, né, a professora de história estava levando para o lado dela, falando das leis, né? Falou um pouco da geografia, porque a música negra chegou aqui no estado, mas não era aqui do estado, ela vem do norte do país, então como é que chegou a música negra em Umbaúba, né? Então esse fato histórico e geográfico foi muito da parte da professora de história, a importância de ser um projeto multidisciplinar e interdisciplinar, exatamente para responder em vários aspectos as perguntas que surgem, né? Então a professora focou muito nisso, né? A música negra não é do estado, mas era um problema do norte. Como é que chegou até aqui? A BR corta a cidade de Umbaúba. Então, os caminhoneiros que vinham do norte, uma das possibilidades, né, tenham trazido a música negra para a cidade, certo? Então, por isso que se tem uma fiscalização e um rigor muito grande lá. Eu acredito que nas cidades que plantam, né, a laranja, de só sair mudas para o plantio da laranja das estufas, né, que são mantidas nessa cidade. Viu? Então, a principal justificativa é que a laranja está no dia a dia dos alunos, né? Então, a laranja é algo comum, é algo do dia a dia, tanto que quando a gente vai... a escola estava sem prédio, né? A escola onde eu trabalho, e ela estava funcionando em outro prédio, né? E era bem no meio rural, esse outro prédio que a gente estava colocado, né? E aí, no caminho da escola, a gente ia passando por meio de vários laranjais. E os meninos dentro do ônibus ficavam falando de laranja, traziam sacos de laranja para dentro do ônibus, a gente ia, né, degustando a laranja dentro do ônibus. Então, laranja é algo muito presente no dia a dia deles, né? E eu tenho certeza que se vocês trabalham aí no interior, tem algo que é muito presente no dia a dia do seu aluno, né, que pode servir exatamente de base para um projeto, né? Isso é a justificativa para ser trabalhado em um projeto científico. Né? A quinta etapa são os objetivos. Né? Então, o que se pretende executar e as metas a serem cumpridas? Bom, a gente já tem o tema, a gente já fez uma visita de campo em busca de um problema, nós já detectamos um problema, né? E agora a gente vai para os objetivos, já temos uma justificativa, na verdade, e agora a gente vai para os objetivos. Qual o objetivo? O que é que eu pretendo lá no final do meu projeto conseguir? Então, colocar aqui como exemplo, né? Conhecer o elo, na verdade, foram os principais objetivos, né? Conhecer todos os elos da cadeia produtiva da laranja, da plantação, passando pelas estufas, depois a gente foi para beneficiadoras, depois fomos fazer uma visita para a Embrapa, né? E acabamos a pesquisa de campo visitando a fábrica de sucos da Maratá, certo? Então, conhecemos os elos da cadeia produtiva da laranja. Então, era um dos objetivos, né? E o outro objetivo era dar um destino sustentável para as laranjas que iriam para o lixo, né? Então, conhecer o elo era importante, porque são filhos de pequenos citricultores, e dar um destino sustentável para aquelas laranjas que seriam jogadas no lixo, que iriam acumular e aumentar o problema do lixo na cidade. Então, esses foram os principais objetivos
do Projeto Laranja, né? E aí tem imagens das visitas que nós fizemos, conhecendo todos os elos da cadeia produtiva da laranja, inclusive para eles entrarem nas estufas. Essa segunda imagem aqui, eles tinham que colocar meias descartáveis nos tênis, né? Não poderiam ir de saia, tem que ser de calça, né? Para poder não contaminar as mudas lá nas estufas, né? A beneficiadora, tem várias beneficiadoras na cidade, acredito que 5 beneficiadoras, né? A gente conheceu 2 beneficiadoras, as maiores, né? Que é essa terceira imagem. Enfim, todas tinham muito desperdício de laranja e eles não ligam, né? O pessoal que trabalha lá na beneficiadora, são tantas laranjas que essa quantidade que é perdida não interfere em nada. Só que, para os alunos, isso foi motivo de angústia. Ver tanta laranja que eles sabem que os pais deles são plantadores, né, de laranja, sabe o sacrifício que é para o pai se acordar de manhã, ir para a lavoura, né, e cuidar dos laranjais. Quando eles viram as laranjas, professora, tanto trabalho para depois ir para o lixo, né, eles ficavam angustiados com isso, né. E, por último, a gente não pôde tirar foto dentro da fábrica, foi maravilhoso, viu? A visita, aconselho, se não for um projeto, mas que vocês levem seus alunos, agendem uma visita à fábrica. Tem muita química, tem muita física, geografia, história lá dentro, é maravilhoso, porque a laranja que é plantada aqui no estado vira um suco concentrado, ela é embalada em latões, é super concentrado, parece até uma geleia, de tão grosso que fica, né, de tão concentrado que fica, e ele é importado, né? Então, tudo isso é explicado, a gente passa pelo laboratório, lindo, lindo, a gente só não pode registrar, né? Maravilhoso. Aconselho vocês a levarem os alunos para conhecer. Fomos muito bem recebidos lá, né? Lá na Maratá, eles estavam esperando a gente. Foi maravilhoso. Foi uma manhã muito proveitosa, né? Enfim, essas são as primeiras etapas que no caso, eu utilizo, acredito que Lark também, né? Para dar início a um projeto de pesquisa. Né? Todos os anos eu sempre sigo essa linha, né? Tem dado certo lá na escola, né? Eu sigo essas etapas para que a gente já comece. Só tem um mês que a gente começou as aulas na rede estadual, né? E lá na rede estadual a gente já começou, porque os meninos, antes de começar as aulas, já professor, eu quero fazer parte da turma de iniciação científica. Eu também tenho certeza que os meninos começam a mandar mensagem: professor, eu quero participar do projeto, me coloque. E aí, então, a gente, antes de começar o ano, a gente já tem uma turma pronta para que a gente já dê o pontapé inicial, né? Então, a gente já começou. Mas não quer dizer que, se você não começou, não pode começar ainda para. Pode sim, tem tempo, certo? Porque a gente já tem uma linha de trabalho, e aí a gente já começa no início do ano lá, que ainda tem as eletivas, né, lá, que no seu colégio, que ela já inclui, certo? Mas para essa primeira etapa, eu queria fazer uma dinâmica rapidinha com vocês, e eu vou querer que vocês levantem a mão. Lucas, me ajude, nesse momento eu não estou enxergando todo mundo aqui, viu? Eu vou mostrar uma imagem, certo? Vou querer que vocês analisem essa imagem e coloquem, para mim, um possível tema que vocês podem trabalhar dentro dessa imagem, certo? Eu vou passar agora, e aí vocês levantem a mão. Se vocês acham que ficarem muito tímidos, coloquem aí no chat, mas eu preferia que vocês falassem, até porque o Lucas já citou, né, que está sendo gravado, e se uma pessoa não pôde assistir o minicurso aqui e quer depois, mais para frente, assistir, se vocês vai ficar gravado, e se colocar no chat, aí Lucas lê, para que a gente possa criar aqui um pequeno debate antes de Lark começar, certo? Sim, o Douglas está perguntando aqui. Lucas, leia a pergunta de Douglas, por favor. Eu posso ler também. Ele está dizendo que ficou curioso quanto ao investimento financeiro que foi feito no projeto. Então, esse projeto da laranja, a gente tinha um recurso financeiro, porque no ano anterior, os alunos já tinham ganho na Cienarc. Se eu não estou enganada, eu acho que foi o primeiro lugar no ano anterior, não tenho me recordo assim precisamente. A gente tinha um dinheiro que foi do prêmio da Cienarc, e que ajudou a gente a levar os alunos para comprar de passagem, para poder estar deslocando os alunos, né?
Mas agora a FAPTEC está disponibilizando vários editais, né, com ajuda financeira para esses projetos. Tem um monte de edital aberto. E uma ajuda muito boa, por sinal, 2.500. Superior ao prêmio da Senart. Exatamente. E aí você juntar o prêmio da Senart junto com a FAPTEC, né? Na verdade, o recurso financeiro vem da SEDUC. A FAPTEC, ela apenas administra aí o edital, né? Essa parte mais burocrática. Mas o recurso é da SEDUC. Inclusive, o edital, ele além de dar um suporte financeiro de 2.500, agora ele ainda lhe dá 3 bolsas de iniciação PIBIC Júnior. Então, é um edital excelentíssimo. Né? Mas quem tiver interesse, corre, porque as inscrições, eu acho que é até o final do mês. Isso, mas quando estiver falando, eu vou colocar o link para vocês aí do edital, certo? Mas bora para a dinâmica. Por nada, bora aqui para a dinâmica. Eu vou colocar uma imagem. Tenho certeza que essa imagem que vai aparecer vai ser... Dá para trabalhar em qualquer local, em qualquer época do ano. Porque é uma imagem que é comum aqui da gente, né? Então, por exemplo, a laranja é uma coisa muito típica lá do sul do estado de Sergipe, mas essa imagem que está aparecendo aqui é uma imagem rica para a gente trabalhar projetos de ciência. Eu já imaginei aqui o São João científico, né? Cheio de possibilidades. Festa junina é algo que está na realidade de todos nós aqui, na verdade, e a gente pode desenvolver projetos dentro desse tema. Mas eu queria que vocês, dessa imagem, eu queria que vocês, depois de tudo que eu falei, né, falassem apenas um tema que pode ser trabalhado. Depois eu vou dizer os temas que eu coloquei aqui para servir de sugestão, mas eu queria que vocês, se alguém levanta a mão lá, me diga, por favor, que eu não estou enxergando, ou colocou aí no chat, se está conseguindo ver algum tema que pode ser trabalhado em um projeto. Alguém falou? Está todo mundo tímido, é? Não, ainda não. Meu povo, acorda. Vamos lá, a gente precisa da colaboração de vocês. Para que Exatamente. A gente consiga ajudar. Então, pronto, São João de Tradição. Olha aí. Em ritmo de prevenção. Perfeito, olha que maravilha. Você aproveitar a festa junina para falar de prevenção. Química com comidas típicas. Perfeito, Danilo, perfeito. Também gosto muito desse tema, porque tem muito a ver com química. Que além de lindo, é gostoso, né? Exatamente. Olha, uma culminância com esse tema. Ave Maria. Melhor época do ano para mim. Exatamente, para todos nós. Olha, gente, eu peguei essa imagem porque esse local aqui, esse ambiente, vai encontrar porque nós temos de festa luminosidade e meio ambiente. Pronto, olha que quantas coisas a gente pode falar sobre física, né? A gente pode associar com física, perfeito. Gostei desse tema, viu? Diferente. Vou colocar aqui o que eu pensei, certo? Tem ideia? Veja que são ótimas, principalmente porque... Sim, Gabriel, né? Comidas típicas são ótimas, porque fazem parte do nosso Nordeste. E eu acho que pesquisar projetos que façam parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, é muito mais significativo para o aluno. Né? O aluno consegue se ver, entender que ele faz parte daquilo, e aí tudo para ele se torna mais significativo. E aí é o caminho, né? A trajetória é essa. Química e a luminosidade junina, agricultura familiar no São João. Olha, Darcy, agora eu se empolgaram. Surge um monte de ideias, tenho certeza. Mas eu vou colocar aqui algumas que eu pensei, certo? Para aqueles Vão colocando aí, podem colocar nas ideias de vocês, que a gente vai vendo aqui, depois comenta. Aí, olha, eu pensei na cultura do milho, né? Por que aqui no Nordeste a gente planta milho no dia de São José para colher no São João? Isso tem ciências, muita ciência por trás, não é verdade? Então, pode ser desenvolvido um projeto científico em cima da cultura do milho, né? Por que a gente colhe em São João, não é verdade? Outro tema, contagens de caloria da comida, já está me dando uma boca aqui. Então, contagem de caloria das comidas típicas dessa época, não é verdade? Você fazer uma contagem, busca
das calorias, fazer um cartaz para poder eles conhecerem as calorias, e aí você pode trabalhar química, física, biologia, porque depois, sabendo das calorias, aí vem biologia. Caiu tudo, caiu o WhatsApp. Falar de doenças relacionadas com comidas que possam vir causar o outro, eu ainda tenho um ciclo de produção de... Olha aí, já me respondeu, maravilhoso, exatamente, verdade. Perfeito, inclusive, aí na época de São José que tem chuva, né? Aqui no Nordeste, e o solo fica pronto para o plantio também, não é verdade? Mas exatamente, tem de 90 a 120 dias, verdade. Perfeito. Inclusive aqui nós temos uma lenda, que tem que chover em São José, uma lenda não, uma tradição, né? Tem que chover, tá. Tem que chover em São José para que a gente tenha milho no São João, né? Tem muito isso aqui. Olha aqui outro tema. Física e engenharia na construção do balão de São João, não é verdade? A gente pode trabalhar a física e um pouco de engenharia nessa construção. E explicar para os meninos que é proibido soltar balão no São João. Não é verdade? A gente explica a engenharia, a gente pode fazer, né? Fazer várias, larga aí, tem fã aí, estou vendo aqui, fazer vários projetos em cima da física, e já depois trazer outras disciplinas para agregar, né, dentro dessa perspectiva da construção do balão. Né? E não esquecer de avisar os alunos que é proibido, por favor, soltar balão e mostrar as consequências disso para eles, né? E o reaproveitamento da palha do milho, não é verdade? Porque muitas vezes aquela palha vai para o lixo. Que destino a gente pode dar essa palha do milho? Não é verdade? Então, seria um projeto muito bom para despertar nos alunos, né? Eles verem a produção da comida e aí ver que a palha vai para o lixo. O que fazer com essa palha? Apesar que na pamonha se aproveita, né? Pode virar adubo, perfeito. Verdade, José Roberto, não é isso? Pode virar adubo. Olha aí, a preparação, pegar essa palha e transformar em adubo e usar lá mesmo, tá? Onde foi feita a plantação, não é verdade? Então, há uma série de possibilidades dentro desse ambiente aqui das festas juninas, né? Que é algo tão dentro da nossa realidade, tão presente na nossa realidade e na realidade dos nossos alunos, além da gente estar valorizando a nossa cultura, não é verdade? Então, eu acabo a minha parte por aqui, eu vou encerrar a minha parte por aqui, mas eu vou a fala de vocês. Foi show, gostei das ideias. Vou até anotar aqui para mim, para depois eu trabalhar com ideias. Vou pegar aqui, já vou fazer minhas anotações. E vou passando aqui, viu? Que quando for para passar, avise, viu? Certo. Bom, eu só queria, né, completar um pouquinho sobre o plano de pesquisa, que é muito importante para quem está começando agora seguir esse passo a passo, porque nos orienta na elaboração. E a gente ter esse documento, o plano de pesquisa, todo organizadozinho, quando a gente for fazer um artigo, a gente já tem muita informação, porque a nossa rotina na sala de aula é fazer tudo atropelado. Então, eu escolho um tema, eu vou lá, faço, e aí eu não tenho uma organização, né, um passo a passo para seguir. Na hora de fazer um artigo, a gente está enlouquecendo, porque tem que fazer um artigo para a Senarte, como é que eu vou fazer, e tem que partir do zero. A gente pesquisa, fica um monte de pesquisa solta ali, guardada numa pasta no computador. O menino escolhe o tema e vai fazendo, às vezes não tem essa organização. Então, quando a gente pensou em fazer esse mini curso, a gente pensou justamente nisso, para que a gente comece a ter esse hábito de se orientar, que é o mesmo hábito que a gente vai falar agora no diário de bordo, que a gente precisa estabelecer, que também vai nos servir de orientação na construção do projeto, que vai nos servir de auxílio. A gente está agora com vários editais, né, da SEDUC aberto para projetos, para a Feira de Ciências. Então, é uma cultura que a gente vai, aos poucos, implementar nas escolas, faz parte da Base Nacional Curricular Comum, a investigação científica. Então, a gente vai ter que aderir a isso. Então, para a gente sofrer menos, eu e Dácia, a gente já passou por alguns processos, já enfrentou, já sofreu, né, essa falta eu mesmo, vou falar por mim, eu já sofri com essa falta de não conhecer algumas dessas coisas que a gente vai apresentar para vocês, e aí a gente ficava muito perdidinho quando eu comecei. A gente foi a primeira vez para a feira apresentar um diário de bordo, a gente não sabia nem o que era o diário de bordo, pesquisou, fez,
E quando chegou lá estava errado. E aí eu disse, nunca mais eu erro para fazer um diário de bordo. E agora todo mundo vai fazer um diário de bordo sem sofrer. Vamos criar esse hábito do diário de bordo. Né? Os temas estão shows, eu estou só olhando aqui, adorando tudo. Eu vou fazer igual Darcy, anotar tudo que já quero. Porque São João é uma época linda para a gente trabalhar. Darcy não poderia ter escolhido figura melhor. E é muito nosso, né? Assim, embutido, enraizado. Quando fala de São João, aí pronto, a gente se derrete, se desmancha e vem prende para o nosso lado. Bom, vamos para o diário de bordo, que é algo também importante para nós. E aí, o que é esse diário de bordo? O diário de bordo, em algumas feiras, em alguns lugares, também é chamado de caderno de campo, que é um caderninho, o nosso amuleto do projeto, que vai nos acompanhar sempre. E aí, esse diário de bordo, ele é um documento oficial dos nossos projetos. Por quê? Porque nele vai estar registrado tudo que a gente fez ao longo do período do projeto. É a comprovação de que aquele projeto é nosso, foi feito pelos nossos alunos, eles são os autores do processo. E ali há a comprovação do que alguém pode dizer, não, essa ideia é minha. Você dizer, não, é minha, e eu provo. Então, o diário de bordo serve para isso. É um caderno de... E o que é, de fato, um diário de bordo? Um caderno de anotação diário, onde toda vez que a gente se reúne para falar do projeto, a gente vai lá e anota tudo que foi discutido, tudo que foi feito. Porque a gente sabe que a nossa memória é falha. E uma hora ela trava e a gente não lembra o que fez. E aí o diário de bordo vem justamente para nos auxiliar nisso. Se eu tenho tudo anotado, na hora que eu precisar, eu vou lá no meu diário de bordo e folheio e encontro as informações que eu preciso. Então, a gente precisa criar esse hábito nos nossos projetos de registrar tudo. Eu até estava numa reunião da DR esses dias e brinquei, né? A gente tem mania de fazer as coisas e não registrar. E tem tantos bons projetos, tantas atividades que nós desenvolvemos na escola e não registramos. E aí a mesma coisa para o projeto. Gabriel, calma, a gente vai passar, a gente vai falar sobre isso nas próximas etapas. Então, o diário de bordo é isso, é o nosso caderno oficial. Ele também tem um modelo meio que padrão. Por que, que a gente cria esse modelo padrão? Porque a gente pensa em fazer um projeto e levar para outras feiras. E aí a gente vai trazer esse modelo que serve para as diversas feiras que a gente possa participar. Pode passar, Darcy. Voltou não, né? Como é que deve ser esse diário de bordo? Ele não deve ter espiral. Deve ser do tipo brochura com as folhas costuradas. Por quê? Porque se ele é do tipo espiral, eu fui lá, errei, eu vou lá, arranco a folha, jogo fora e acabou. Não, e o diário de bordo é um documento que a gente não pode estar lá, eu não quero isso agora, desistir dessa parte, eu vou lá e arranco. Não. A gente sabe que na construção de um projeto científico, o erro também faz parte do processo. Então, mesmo que eu errei, que eu desisti daquilo, todo o processo do projeto precisa estar ali. E aí, se é um caderno de espiral, eu posso arrancar as folhas podem se perder, e aí ele precisa ter esse formato de mais ou menos um livro de ata. O ideal para um diário de bordo é um livro de ata, porque ele já vem com as folhas numeradas, já vem no tipo brochura, com as folhas costuradas, mas também pode ser aqueles cadernos maiores de uma matéria, né, de capa dura, pode ser também ele, mas aí só precisa numerar as páginas. Pode passar, Darcy. Como eu falei, a capa precisa ser capa dura, para ser um caderno mais consistente, e precisa ter a identificação do projeto. Então, eu posso lá fazer uma capinha bonitinha com o nome do meu projeto. Todas as páginas devem estar numeradas em sequência para que ninguém vá lá e arranque, né? E aí, se arrancou, a gente vai saber, porque vai faltar um número na sequência. Devem ser pautadas, porque auxilia muito na hora de escrever e fica organizado, né, visualmente. E aí, no diário de bordo também pode ter registro de tabelas e de dados, e aí fica mais fácil quando a gente tem as linhas para desenhar. Sempre usar caneta azul ou preta, porque é um documento, então a gente precisa ter essa formalidade. Pode usar caneta colorida? Pode, quando você quiser fazer uma observação, uma coisa ou outra, mas que a maioria das informações sejam escritas ou de caneta azul ou de caneta preta. E nunca a lápis, porque a lápis elas vão se apagando com o tempo. Então, aí é recomendado, não é só pode ser assim, não. É recomendado que seja no tamanho de uma folha A4, porque é um caderno maior, facilita a escrita. Mas, professora, eu não tenho, eu só tenho os cadernos pequenininhos, vai no que tem. A gente se adequa sempre ao que a gente tem na nossa realidade. O que colocar em um diário de bordo?
Na primeira página, a gente precisa das informações do projeto. E aí a gente vai seguir mais ou menos aquele padrão de que eu tenho um livro de ata, o livro de ata tem que ter um termo de abertura. Então, eu preciso ter um termo de abertura do diário de bordo. E nesse termo de abertura deve conter o quê? Assim, o nome do projeto, o nome dos integrantes do projeto, o nome do orientador, o nome do co-orientador, o nome da instituição e quando começou aquele projeto. Então, todas essas informações devem estar lá no nosso termo de abertura do diário de bordo, que é a primeira página oficial que nós vamos começar a escrever. Pode passar, Dácia. E aí aqui a gente trouxe um exemplo. É como se fosse um livro de ata mesmo. Tem que ter essa formalidade, mas o diário de bordo é um documento formal, então ele precisa seguir alguns padrões para ter validade, não ser um caderno apenas de anotações. Então, o ideal seria a gente colocar assim para ficar organizado. Aos X dias do mês tal, do ano tal, né, lavra-se o presente termo de abertura do diário de bordo. Este documento contém X páginas, no caso do livro de ata, de 100 páginas, se for 50 páginas, devidamente numeradas, que servirá para a escrituração de todos os registros da construção do projeto. Coloca o nome do projeto, sob a responsabilidade dos estudantes. Aí eu listo os estudantes, todos os estudantes com o nome completo, ambos do Colégio Estadual Dom João de Brito, no meu caso, sendo este documento de número 1, porque às vezes eu posso escrever e ter 2 diários de bordo, né, se eu tiver um caderno fininho, e aí eu vou sempre numerando, cada vez que eu abrir o diário de bordo, eu vou sempre numerando. O presente projeto está orientado pelos professores, tal, coloco o nome, e aí depois, cidade, data, e aí todo mundo assina embaixo, todos os alunos e os professores. E aí está aberto o meu diário de bordo. O que é que eu posso colocar no meu diário de bordo? Cronograma de planejamento para todas as etapas. Contatos de alguém que vai me ajudar durante a pesquisa. Local que eu quero realizar alguma visita. Registro de reuniões com o orientador. Registro de conversas com pessoas diferentes, de entrevistas. Registro de reuniões com os membros do grupo, entre eles, sem a presença do professor. Metodologia e roteiro de experimentos. Eu encontrei lá uma pesquisa e a metodologia que eu vou usar é essa. Então, eu vou lá e descrevo a metodologia que eu irei escrever. Resultados de experimentos, o que deu certo e o que não deu certo, porque o erro para a gente sempre é muito válido. A gente sempre aprende com erro. Desenhos, fluxogramas, tabelas, gráficos, fotos. Então, Gabriel perguntou se pode colar imagens. Pode. Tem algumas feiras que elas não recomendam que seja colado nada. Que seja tudo desenhado e que as imagens que você queira colocar, fotos, elas venham em anexo. Né? Dá-se até o diário dela tem um envelope no final onde você coloca tudo que não pode ser colado. Pesquisa, imagens, porque vai depender muito da feira. Que às vezes as feiras têm essas peculiaridadezinhas. Então, pelo sim, pelo não, a gente coloca as imagens dentro do envelopezinho colado na última folha do diário de bordo e vai colocando as informações lá. Como registrar as informações? Como se fosse uma cartinha. Eu até disse aos meus alunos aqui, orientei eles, a gente vai fazer uma cartinha. Todo dia a gente faz uma cartinha. Canidé de São Francisco, data, hoje é 8 de abril de 2022, e aí eu começo a relatar como foi o meu encontro, né? Pode passar aí, que eu acho que vai aparecer. Então, é indispensável que a gente sempre coloque a data, né, e o local que a gente está fazendo, e que no final todo mundo assine, para que conste ali que todo mundo estava, todo mundo concorda com aquelas informações, quem participou daquele dia da reunião. E aí é como eu falei, né? Umbaúba, Colégio Estadual Dr. Antônio Garcia Filho, e a data. Sempre coloquem o local que estão reunidos para a gente saber como foi essa reunião, onde foi, e aí sai relatando, né? Hoje a reunião, a gente discutiu sobre qual projeto vai fazer, escolhemos esse tema, e relata tudo que foi dito ali. No final, assina os alunos, se o professor tiver, assina também, e todos os presentes. O primeiro a assinar é sempre quem está escrevendo, e depois os demais assinam, como se fosse uma ata mesmo. E aí tem um vídeo do diário de bordo do projeto de DAS da Casa de Farinha, da mandioca ao bioplástico, para vocês terem uma noção visual de como é um diário de bordo.
Então, é outra coisa também que é recomendada por algumas feiras, é que não deixe essa página em branco, porque qualquer pessoa pode vir lá e escrever uma informação adicional. Então, faça sempre, né? Façam sempre na sequência. E aí, veja essa partezinha dos envelopes, é que eles fizeram uma pesquisa, e aí não dá para escrever a pesquisa toda, então eles imprimiram e colocaram como anexo num envelopezinho. E aí, se algum aluno você já sabe desenhar, então explore, né, para que sejam desenhos feitos por eles. Se é uma imagem que eu não posso desenhar, eu vou lá e colo. Mas tudo que eles puderem fazer, tudo que eles puderem fazer à mão, desenhar, fazer uma tabela, um gráfico, que seja tudo feito por eles, nada colado. Evite o máximo de colagens possível. Quem deve escrever são os alunos. O professor, em alguns casos, eu já participei de alguns minicursos, o professor orienta o seguinte: o professor orientador, pelo menos uma vez por mês, pega o diário de bordo e aí ele vai folhear, vai olhar e ele vai escrever um parecer daquele período que ele avaliou. E aí você escreve um parecer no diário de bordo e aí no final você assina um parecer sobre o projeto, sobre o que eles têm feito. Mas o diário de bordo é feito pelos alunos. O professor só vai lá dar uma conferida e fazer esse parecer eventualmente. Eu faço o seguinte, foi Douglas que perguntou, né? Douglas, eu sempre peço para que, antes deles passarem para o diário de bordo, eles escrevam um rascunho, e aí, antes deles passarem ali, eu dou uma olhada. Você já dá uma olhada. Aí agora para passar. Aí eles passam ali, aí, professora, eu quero botar desenho. Aí eu vejo, esse primeiro diário de bordo, eles deixaram algumas páginas em branco, o que não é permitido, certo? Porque como foi o primeiro diário de bordo que eles construíram na escola, e até então, a gente no Lark já disse, eu nem sabia o que era diário de bordo, eu vim saber o que era falar no Mato Grosso, né, da Amostra Nacional, e aí me cobraram diário de bordo, eu não sabia o que era. E aí teve alguns pequenos errozinhos que é comum acontecer, porque é a primeira vez que a gente está fazendo. Hoje em dia já sabem o que é, até inclusive eu já sei como fazer, né? A gente já não sofre mais. Mas a gente passou uns perrengues por aí, sem saber o que era um diário de bordo. Eu sabendo o que é diário de bordo, eu saí assim. E a gente vai aprendendo no erro. E esse diário de bordo dos meninos, desse projeto aí, teve alguns pequenos erros, mas nada que fosse eliminado. Ele foi válido. Na FEBRACE, a FEBRACE aceitou o diário de bordo deles. Na FBJC, que é a Feira Brasileira do Jovem Ciclista, também aceitou o diário de bordo dos meninos, certo? Então, é errando mesmo que a gente aprende. Agora, eu evito fazer muitos erros de português. Aí, o que é que eu faço? A gente tem um rascunho, acabou a reunião, ou acabou aquela aula, alguma coisa. Eles escrevem. Mandam, eu faço a correção, você vai passar no outro dia, certo? O diário de bordo também é aquele documento onde vai registrar tudo. Né? Porque às vezes a gente tem mania de que um aluno fez um experimento, então ele registra no caderno dele. Outro grupo fez o experimento, registra. E aí as informações elas podem se perder no meio do caminho. Então o diário de bordo serve para ser um documento único, onde tudo do projeto vai estar registrado ali. Toda vez que eu fizer um encontro, toda vez que eu fizer um experimento, o diário de bordo tem que estar presente para a gente escrever. E aí essa ideia de fazer um rascunho é muito válida, porque você faz lá e depois passa limpo para não ter muitos erros. Porque a gente vai ter, uma hora ou outra vai ter um erro, então, mas que evite ter o máximo de erros possíveis. Que a escrita seja sempre legível, não seja um caderno de anotações que eu vou lá e rabisco, faço tudo aleatório. Não, que tenha um cuidado, que tenha um zelo, para ser um documento bonitinho, que quando as pessoas possam pegar, possam entender, ler e compreender o seu projeto, porque quando a gente vai para uma feira, os avaliadores sempre dão uma olhadinha no diário de bordo, avaliam, porque ali tem muito da comprovação do projeto. Eles entendem muito do que talvez sejam dúvidas, está lá no diário de bordo, como foi feito, se realmente foi o aluno que fez, né? Então a comprovação está toda lá. Alguém comentou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. É isso que eu ia dizer, eu sei. E não deixar para fazer o diário de bordo? O diário de bordo é um diário de campo. Ele também tem o nome de caderno de campo, porque, ou seja, eu vou fazer o projeto, eu boto meu diário de bordo debaixo do braço e ando com ele para todo canto. Só cuidado de não perder, porque aí também se perder é prejuízo. Deixar, não, eu faço diário de bordo no final. Não é essa a finalidade do diário de bordo. O diário de bordo é algo para ser construído ao longo do projeto. Até porque o nome já disse, é diário, né? Então, toda vez que eu fizer alguma coisa do projeto, eu tenho que estar lá alimentando. Pode ter certeza, o avaliador, pelo menos todos os avaliadores que eu passei, eles conhecem detalhes.
estão acostumados a avaliar. É isso mesmo. É como se fosse um diário normal. O Gabriel perguntando aqui, é como se fosse um diário normal, é como se fosse um diário normal. Só que eu não preencho todo dia, porque nem todo dia eu faço o projeto. Mas todo dia que eu fizer alguma coisa referente à pesquisa, ao projeto, eu tenho que ir lá escrever. Inclusive, assim, a tentativa de fazer no final é horrível. Né? A gente não tinha esse hábito de fazer diário de bordo, e a gente foi para a feira de Arapiraca, e a gente chegou da Senac e disse, tem um diário de bordo para fazer. Sim. E agora, como tinha feito durante o projeto? Mas eu tinha que levar, senão eu era eliminada. A memória não vem, você vai esquecer alguma coisa. Mesmo que você relate tudo, que você tenha fotos, que você tenha registros, você vai acabar esquecendo as informações. É muito diferente de fazer ao longo do processo. Né? Então, a gente precisa criar esse hábito. Eu até brinco que a gente tem que fazer isso nas seletivas, quem é do integral. E é uma prática que, além de tudo, ela incentiva a escrita do aluno. Né? Que os nossos alunos não estão habituados a escreverem, a relatar as coisas. E o diário de bordo também vem com essa finalidade de fazer com que o aluno aprenda a relatar o seu dia a dia, a escrever, o hábito de escrever, de registrar as informações, de registrar tudo que ele faz. Inclusive, então, eu acho o diário de bordo uma ferramenta valiosíssima. A Senac já começou a possibilidade. Inclusive, né, no regulamento da Senac, só vai concorrer às credenciais quem apresentar diário de bordo, porque as feiras fora de Sergipe, elas pedem diário de bordo. Deixa eu passar. A apresentação... Agora a gente está aberta às dúvidas, comentários, perguntas de vocês. Estou colocando aqui os nossos contatos, porque se alguém pediu aí o slide em PDF, não foi? Se eu não estou enganada, eu vi alguma coisa no seu PDF. Né? Aí eu envio, basta que vocês me peçam, ou peçam a LARC pelo e-mail, e a gente envia sem problema nenhum. Deixa eu sair daqui. Tem um material também muito bom para quem tiver interesse, que é o Ciência Beta. É uma série de livros que ensinam como fazer um projeto de pesquisa. Aí tem um livro sobre diário de bordo, tem um livro sobre plano de pesquisa, né? Tem um livro sobre cada etapa do processo de construção do projeto. É muito bom, Ciência Beta. Depois, se vocês quiserem, vocês podem me pedir que a gente manda. Eu tenho todos eles em PDF. Mulheres fazendo slide, né? Slide Go, tem todas essas coisas bonitinhas. Ou no Canva, né, Darcy? Como é que faz esses slides bonitinhos? No Canva ou no Slide Go. Esse slide foi feito no Canvas. São as coisas que a gente aprendeu com a pandemia, Douglas. Então, inclusive, Douglas, tem um Canva Pro para professor, é só enviar uma declaração e libera todos os acessos premium. É maravilhoso, eu faço todos os meus slides nele. Conheci até chegar a pandemia e... Grátis, grátis. Você faz um cadastro no Canvas Education, manda sua declaração que você é professor em sala de aula e ele libera o acesso premium. E o Slide Go também tem vários templates de grátis. Ele tem a versão paga, mas tem vários templates grátis que dá para fazer várias coisas. Coisas que a gente aprendeu com a pandemia e com o online. A gente teve que construir slides, né, que fossem atrativos para o aluno. E o Canvas foi uma mão na roda, viu? Canvas, eu prefiro trabalhar com Canvas do que com o PowerPoint. Eu acho que ele me dá mais possibilidade, deixa mais interativo, é mais bonitinho. Consegue colocar, o computador aceita bem todos as apresentações, então tudo eu agora faço no Canvas. Eu praticamente não uso mais o PowerPoint. É o básico. Use o Canvas, você vai gostar. É você. Certo? Alguma pergunta? A gente encerrou os slides, mas vocês tem aqui alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguma curiosidade que vocês queiram saber, alguma coisa, né? Agora é a vez de vocês falarem, a gente está à disposição. Exato. Eu sei que muita gente vai dar o pontapé inicial agora, já que passou um mês de aula, né? Aí as turmas já conheceu as turmas e tal, e estão colocando agora já em prática os projetos, né? Então, é interessante que já providencie o diário de bordo. Toda vez que eu vou comprar o diário de bordo, eu chego lá e digo assim, eu quero um caderno um livro ATA, que eles já sabem o que é, certo? O slide. O slide do diário, vou disponibilizar todo, viu, Gabriela? É todo, é um slide só. Um documento só com tudo. Eu vou transformar em PDF e mando para vocês, sem problema. É só me pedir, eu pedi a LARC pelo e-mail que a gente envia na hora, viu? Certo? Obrigada, Liana. Mas independente da gente a gente
daqui do curso, né? Se vocês estiverem construindo um diário de bordo, tiver dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Eu tenho o Instagram lá aqui também. Vocês podem fazer perguntas por lá. Não são nomes comuns, então vocês vão nos achar facilmente. Para ser professor de química é um nome difícil, né? Lá só deve ser isso. Então, se tiverem dúvidas na construção do diário de bordo, tiver dúvidas, mais para frente, lá no final, já quando a gente estiver mais próximo da CENAP, a professora Raquel sempre dá um curso sobre como fazer o artigo. E foi realmente quem me norteou fazer artigos, inclusive para concorrer a feiras fora do estado. Viu? É porque então, tem um peso muito grande o artigo, né, Dácio? Porque vale décimos, centésimos fazem a diferença na hora da classificação. A gente fica indignado, porque perdeu por quase nada quando você olha que chega a nota do artigo. Meu Deus. Foi diferente. O artigo é muito importante. Mas aí a gente fica lá, Zélia, porque é praticamente a mesma nota. Mas aí foi lá as fraçõezinhas de décimos que fizeram a diferença. E assim, para quem está começando agora, parece ser muita coisa, mas não é. Se vocês forem fazendo etapa a etapa, processo a processo, não fica exaustivo, não fica cansativo. No final você vai ter o projeto pronto que você nem vai sentir. Estou falando por experiência própria, já passei pela fase contrária de fazer tudo atropelado. E quando era no final eu estava surtando, pirando, porque eu precisava de tudo e não tinha. E aí a gente criou esse hábito de começar a fazer tudo. Primeiro eu pego logo meu diário de bordo, já escolhi o projeto, boto o meu caderno debaixo do braço, vamos começar a escrever e começa a construir o plano passo a passo. Cada etapa que você vai fazendo com os meninos, você está ali construindo seu plano de pesquisa e no final, na elaboração do artigo, você vai estar já com meio caminho andado. Né? E para quem vai começar ainda a fazer projetos, busquem sempre fazer algo relevante dentro do contexto social de vocês. Os meninos adoram, se divertem, faz sentido para eles, faz sentido para a gente. Né? Nos representa, a gente se sente representado quando faz alguma coisa. O interessante que eu achei de vocês comentando aí sobre a imagem que Dácio falou, foi que vocês veem que dá para trabalhar nas diversas áreas, tanto de ciência da natureza, quanto de humanas, quanto de linguagem. Dá para explorar todas as áreas. Então, aproveite, se divirtam fazendo ciência. Né? Qualquer dúvida, a gente está à disposição, a gente fica sempre à disposição aí para estar auxiliando vocês. Necessariamente precisa ser festa junina, pode ser algo que seja típico daquele município que você trabalha. Como foi a laranja lá em Ubaúba, pode ser uma outra perspectiva que seja muito característica do município que você trabalha. E aí... inclusive, eu estava agora em aula com os meninos e a gente estava fazendo aqui uma atividade e eu estava eles, eu vou fazer isso, o que é que você tem aqui em comum? Aí insisti de usar acerola, que é aqui a gente está em Canidé, tem uns lotes, tem acerola. Aí eu insisti, daqui a pouco ele deu uma ideia de usar lá o fruto da palma. Tá vendo? Ele sai, se apertar dos meninos sempre sai. Então, eu já nem conhecia e eles surgiram com a ideia de usar o fruto da palma para fazer um experimento aqui, que eu acho que vai dar muito certo. Né? E aí vocês vão apertando os meninos, deixem os meninos livres, que pode ter certeza que sai. Você só vai lá instigando com as perguntinhas, isso, e aquilo, o que é que tem aqui? O que é que eu posso usar? E aí a gente sempre vai fazer trabalhos maravilhosos. Você participa de feiras fora do estado, você vai ver que a importância de você estar mostrando algo que é típico do seu estado. Não é verdade? Então, faz muita diferença, né, Darcy? A gente que vive por aí. Então, quando a gente vai para fora, e aí você mostra algo que é daqui, é de Sergipe, né? E aí, então, eles perguntam muito, eu queria essa curiosidade, o pessoal de fora não conhece, vem, aí começa a perguntar, e tem muito disso lá, e a gente começa a explicar. Ou seja, não é só a parte científica, a gente também valorizar o que a gente tem no estado, né? Para fora, em outras feiras. Na CIENARP também, os avaliadores também gostam quando a gente está dando essa importância para as coisas da nossa terra, né? Assim, quando a gente usa o que a gente tem no nosso meio para resolver um problema, então tem muito mais peso na hora de você, do avaliador estar avaliando, né? Porque você vê que não é que eu vou pegar um projeto, algo que eu tenho lá em São Paulo e eu vou tentar executar aqui. Não, eu vou adaptar, vou usar com as coisas que eu tenho no meu meio e aí eu vou conseguir produzir um trabalho mais característico nosso, né? Com mais identidade. E aí conta muito, muito, muito na hora de ir para as outras feiras, para as feiras, né? Valorizar o que a gente tem, né? E a gente fala muito em feiras, só para concluir, porque assim, a gente faz um projeto e a gente precisa divulgar. É a última etapa do projeto, é divulgar, porque não adianta a gente fazer um projeto e guardar para a gente, ficar só ali
no grupinho que fez, no máximo na escola. Quanto mais a gente dissemina conhecimento, melhor. Então, a gente faz um projeto legal, bom, e a gente precisa partilhar com a sociedade, com o nosso estado, e levar para fora e mostrar o que a gente fez. Então, criem também esse hábito de compartilhar o projeto que vocês fizeram, que é a etapa mais importante, né? De vocês divulgarem a ciência, de a gente compartilhar o máximo possível. Então, agradeço, né, a colaboração de todos. Obrigada pelos comentários aí. A gente fica muito feliz de ter sido um momento proveitoso para vocês. É de professor para professor, né? Dácia estava com essa frase na boca, de professor para professor. E aí a gente já usa a didática que a gente sabe que a gente gostaria de ouvir e ser o mais breve possível, que a gente sabe que o nosso tempo é muito precioso. Isso, é verdade. Então, como é de professor para professor, muitas vezes a gente troca experiência, né? Muitas vezes eu consulto lá, que você tem esse material lá, que me auxilia lá, que chega, assim, o que você tem aí sobre isso, e a gente sempre troca ideia. Mas isso não fica só restrita a nós duas, pode ser ampliada, essa rede de experiência pode ser ampliada. Por isso que eu estou dizendo, quando vocês tiverem dúvidas, né, podem consultar a gente vai ter o maior prazer. Pode ser que eu não responda na hora, né? Porque às vezes pode ser, porque o negócio aqui é difícil. E aí a gente... quando estiver indo embora, quando está indo para casa, não dá. A gente vai ter o maior prazer do mundo em ajudar vocês a construir o projeto, né, dar um pontapé, ajudar de alguma forma a construção do projeto de vocês, né, e também no diário de bordo, né, quando vocês tiverem dúvida, pode fazer isso, pode fazer aquilo, lá que diz que tem aí o material do Ciência Aberta, ela pode disponibilizar para vocês, certo? E aí vocês têm como consultar toda vez que tiver dúvida, mas mesmo assim, se consultar lá, pode falar com a gente que a gente ajuda vocês, certo? Então, foi no erro que a gente aprendeu. A gente não teve nenhum curso para ajudar a gente. A gente aprender sozinha, na dor. Para mim. E eu, meu Deus, o que é o diário? Meu aluno olhou para mim na hora e eu olhava para ele. Eu disse, meu Deus, isso a gente fez em pleno Mato Grosso, na Mostra Nacional, a única equipe que não tinha o diário de bordo. Eu fiquei desesperada. E aí eu fui atrás. Eu não fiquei, mas o que é diário de bordo? Que o pessoal estava falando lá. E eu fui atrás e aprendi. Né? Que bom que a Cienarc está proporcionando isso para vocês, para que quando vocês comecem o projeto já tenha isso em mente, não caiam no mesmo erro que eu, que largo caminhos, né? E que tenho certeza que vão surgir grandes projetos. E a gente vai estar lá na Cienarc, meu Deus, esse ano vai ser presencial. Estou sonhando com isso. Estou sonhando com esse momento. E só queria deixar aqui o convite que Midori colocou aí no chat. A próxima oficina vai ser o Pensar Fazer Criativo nas Ciências, que vai ser dia 13 de maio, das 9 ao meio-dia, presencial, lá no NUPED, na UF. Beleza. Em breve, Lucas está divulgando lá nas redes da Cienarc, né? E aí participem. Que esses encontros presenciais eu estava com saudade. Estou com saudade deles. Se tiver o formulário de inscrição para esse novo minicurso, já coloque aqui para o pessoal fazer inscrição. Né? Midori, quer falar alguma coisa para encerrar o minicurso? Meninas, Lark, Darcy, obrigada, né? Mas essas meninas são 10, elas são muito didáticas, né? E, pessoal, abram as câmeras para a gente fazer, então, uma fotinha. Né? Porque hoje em dia, agora é tudo abrir a câmera, né? E a gente tá igual os alunos, né? Os alunos não abrem as câmeras nas aulas, né? Não é mais. Eu até brinquei com eles, vocês não mostravam o rosto, eu não sei quem são vocês. Ficam falando comigo agora de máscara, eu continuo sem saber quem são vocês. Vocês nunca me mostraram o rostinho. Eu não conheço você, professora foi seu aluno ano passado. É verdade, eu tô assim também. Vários alunos vêm falar comigo. Você não está me conhecendo? Não. Era online. Então tá bom. Deixa eu só perguntar, Midori, deixa eu perguntar uma coisa para as duas, né? Que falaram sobre diário de bordo. Quando se trata de química, de física, né? Fica mais simples enxergar o diário de bordo no trabalho. Agora, teve envolvimento, por exemplo, no trabalho da Darcy, teve envolvimento da área de história. Como é que um professor de história vai trabalhar esse diário de bordo? O que tem ali? Então, o diário de bordo é único, né? Tanto todas as, por exemplo, química que registravam ali. Mas muitas vezes eles fazem entrevista com trabalhadores,
do meio rural. E aí os resultados da pesquisa, eles colocam no diário de bordo, muitas vezes em forma de gráfico, de barras, né? A maioria dos entrevistados deu essa resposta, entendeu? Então, eles colocam isso. Depois de nossa visita de campo, e falar com alguns trabalhadores da mandioca, que foi o mais recente, né? Aí, depois, antes do forno. E aí eles colocavam lá, a maioria dos trabalhadores que a gente teve contato eram residentes em tal local. Então, eles colocam o resultado da pesquisa, né? E a professora de história sempre tem esse lado mais... quem são essas pessoas que estão trabalhando lá? A professora de história tem muito essa pegada lá, né? Quem são as pessoas por trás que estão lá no meio rural, na beneficiadora? Então, o resultado da pesquisa. Também, pergunta se pode, obviamente, né, para o trabalhador, que às vezes eles não querem tirar, mas a gente respeita. Ou então a gente tira de uma maneira que não apareça o rosto, né? Quando a gente fez na feira, acho que foi o primeiro projeto que a gente levou para o Senado, foi na feira, a gente tirava foto sem mostrar o rosto dos feirantes, só dos meninos, porque a gente precisa de autorização, isso é muito comum. Né? Como a Márcia falou, né? Para a química, física é mais fácil, para as exatas, né, Márcia? De fazer essa analogia. Mas aqui, Darcy e os professores, os meus alunos todos, aqui de mestrado, doutorado, iniciação científica, todo mundo tem que ter um caderno. Primeira coisa que eu falo, que é um diário de bordo, né? Na verdade, a ata deles é o diário de bordo deles, né? E o que o Arthur falou é muito legal, né? Porque se esse diário de bordo for uma coisa que você não pode tirar o papel, né? A folha, porque é no erro que a gente aprende. E eu falo isso para eles, você tem que estar tudo anotado, né, Arthur? Tem que estar tudo anotado, o que deu errado às vezes é mais importante do que deu certo. Você não vai reproduzir aquilo que deu errado, né? Então, assim, eu mesmo, gente, eu tenho o meu caderno de doutorado, Márcia. Até hoje. Eu também ainda gosto dele. Gente, eu guardo, e aí eu vou lá, muitas vezes algumas coisas, algumas observações que eu lembro que eu fiz no doutorado, eu vou lá no caderno até hoje. Ele está ali, amarelinho, mas olha, eu acho que até eu vou continuar com ele até aposentar. Né? Então, é assim, é muito interessante, e essa discussão sobre o diário de bordo é importante para os professores, lógico, que às vezes não são muito acostumados, mas o mais importante ainda, eu acho, que é passar isso para os alunos. Né? Passar essa informação, que são os alunos, na verdade, que vão fazer as anotações maiores, né? Que vão fazer os experimentos, as observações. Então,